Gente, boa tarde.
nós temos muitas pessoas inscritas, então estou dando os 5 minutos, aliás, os 10 minutos da educação, viu? Conforme a escola orienta. Então, só um pouquinho mais. São 17h05, e a gente sempre dá os 10 minutos da educação até 17h10, só mesmo para, se alguém está no ônibus, esqueceu, já a gente começa. Boa tarde, Patrícia, boa tarde para todo mundo que já está aí. Que bom, boa tarde, Nazaré, que é a Naná. Então, é só um pouquinho a mais, viu? Eu sei que vocês foram pontuais, mas a gente sempre é questão mesmo de dar esses 10 minutinhos de educação. Boa tarde, Delane. Só faltam 4 minutinhos. Eu estou aqui, eu vou desligar a câmera, mas eu estou aqui só esperando mesmo dar às 17h10 a gente inicia, tá certo? Então vamos lá, gente. 5h17. É um prazer enorme estar com vocês. Confesso a vocês que eu gosto mais de aula vendo o povo. Adoro ver gente, adoro gente. Mas a gente vai se adaptando às novas realidades, né? Então é um prazer imenso estar com todos vocês. Tá? Boa tarde, Guilherme, seja bem-vindo, Tiago, Delane, é um prazer estar com todos vocês.
E assim, nós vamos ter nós vamos falar um pouco e participar um pouco também. Eu espero que eu realmente não, assim, por me ter gente mais perto, eu gosto mais, porque eu gosto do calor humano, do barulho, das perguntas. Então, por favor, se sintam à vontade com as dúvidas e quando quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá certo? Bom, meu nome é Matusaíla, mas todo mundo chama de Matu, é Matusaíla Aragão Macedo, todo mundo me conhece como Matu Macedo. Sou professora de gastronomia da Universidade Federal do Ceará. A minha profissão, com muita honra, eu digo que cozinheira, né? Sim, nós vamos ter, Delaine, mas eu vou passar o PDF depois, viu? Para todo mundo, tá? E realmente sempre fui cozinheira, aprendi sou do interior do Ceará, então isso me dá um certo conforto de falar sobre alimentação do cearense, porque como boa cearense fui criada com angu e tabefe, como diz o ditado do Ceará, né? E sou da região norte do Ceará, perto de Sobral, e vivi muito o que muita gente hoje já não vive, que é a nossa comida de verdade, a nossa comida regional, certo? Sou formada em filosofia, economia doméstica, sou formada em cozinha pela Escola da Argentina, Mouse Sebes, sou formada em confeitaria pela Wilton, em Chicago, e panificação na Escola da Pontinha, em Portugal. Também sou mestre em Ciências Gastronômicas pela Universidade Nova de Lisboa. Fiz a especialização em hotelaria na Escola do Estoril e esse ano defendi meu doutorado na Universidade de Coimbra sobre patrimônios culturais alimentares, sobre o bolo de casamento. Então, esse é um pouco de mim, mas sempre, para chegar aqui, cozinhei muito, trabalhei. E o que eu amo realmente gosto de ensinar, gosto de repassar um pouco do que eu sei. E eu sempre digo que vocês saem em desvantagem, porque é um ensinando, mas eu saio mais em grande vantagem, porque aprendo mais do que vocês, porque são sempre muito mais a me ensinarem, certo? E, e eu parto do princípio que, para a gente entender o que a gente quer compreender, a gente tem que começar um pouco pela raiz, certo? Quando você dá um workshop desse ou uma palestra dessa virtual, que você tem 109 pessoas inscritas, embora nem todos vão participar, muitos se inscrevem, na hora não dá tempo, não pode participar naquele dia, enfim. Mas temos aqui 29 pessoas, eu não sei que universo de conhecimentos vocês podem ter. Eu sei que é muito abrangente, mas eu não sei até que nível. Então, está aqui, eu sempre imagino que começo do zero para chegar aonde eu quero chegar. Quem já tem conhecimento, ótimo, que me ajuda, me complementa a fala, e quem não sabe muita coisa ainda do que nós vamos falar, já vai se familiarizando com o assunto, e aí a gente caminha bem. Não existe perguntas, vamos dizer assim, erradas, válidas. Quem não quiser perguntar pessoalmente com o rosto, escreva. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro colega, ou complementa o pensamento do outro na resposta. Então, é muito bom que quem tiver qualquer dúvida, pergunte. Nós tivemos agora a entrada da Vanessa, nossa anfitriã. Vanessa, você quer dar boa tarde para todos? Oi, boa tarde a todas as pessoas. Fico muito feliz de tê-la conosco no nosso programa de formação em cultura alimentar. Eu estou participando de um evento e consegui abrir o microfone para falar, mas deve estar um barulho. É muito importante para a gente
pensar o laboratório de criação, que é o centro de pesquisa da escola, né, onde a gente entende que estamos fomentando as pesquisas para pensar a cultura alimentar, e ter você, Matô, que traz essa sensibilidade de uma Gratidão. prática vivida e de uma teoria aprimorada aí do patrimônio alimentar para o debate. Fico muito feliz, eu imagino que tenha muito barulho, quero desejar boa aula, e amanhã provavelmente eu vou conseguir entrar em silêncio e com calma. Boa aula. Obrigada, Vanessa, um beijo. Não sei se todos aqui conhecem a nossa Escola de Gastronomia Social, que ela, vamos dizer que chegou no momento certo. A gastronomia do Brasil, ela sempre foi conhecida como culinária, que é uma grande diferença entre culinária e gastronomia. Então, quando a Escola de Gastronomia Social concebida, pensada, graças a Deus foi pensada por pessoas da educação. E hoje se compreende, se vê que a gastronomia, ela parte da nossa educação. A culinária era uma coisa que era algo repetitivo. Resgatar, explanar, fazer compreender o que é a gastronomia, o que é uma cultura alimentar, faz com que todos nós tenhamos a responsabilidade de dar continuidade a isso, certo? Então, é o que eu vou tentar fazer para que vocês entendam o que é essa cultura alimentar, o que a gastronomia faz, o que é que ela pode fazer por cada um de nós e o que ela faz em nós, e a nossa responsabilidade pessoal de cada um a partir de dentro de casa, com essa questão da identidade cultural e da perpetuação dessa cultura gastronômica do nosso Ceará. Tem alguém aqui que não é do Ceará, que não conhece? O Guilherme. Guilherme, por favor, é de onde? Professor, eu sou de Belém do Pará, Nazaré. Tá, Nazaré. Obrigada, Nazaré. Guilherme? Sim, está fechado, Guilherme, o seu microfone. A Thaísa, certo. O Tato de Medellín. Pode escrever, Guilherme. Temos gente de Pará, de Colômbia, do Rio de Janeiro. O Luciano do Rio, o Leônidas de Jundiaí. Eu sou do Rio Grande do Sul, certo. de Porto Alegre. Obrigada, Guilherme. A Patrícia de Belém, a Ieda de Goiás. Olha aí que coisa mais linda esse nosso Brasil. Bom, não estava ninguém. Sérgio, na verdade, é só o Guilherme que não tinha ligado o microfone dele, viu? Mas deu certo, aí ele já respondeu. Obrigada. Gente, assim, por que eu pergunto São Luís do Maranhão? Então, assim, quem é do Nordeste vai reconhecer algumas falas minhas. Quem não é da Bahia, quando tiver dúvida, quando eu digo assim, quando eu falei no início, fui criada com angu e tabefe, porque no Ceará dizia quando a pessoa via comer que não gostava, levava um tabefe, abria a boca, e antigamente se dava papa a menino, Guilherme, era assim mesmo, se dava papa para menino, tinha um pratinho de ágata, se fazia aquele angu, certo? De farinha ou mesmo de goma, porque não existia cremogema, nestogênio, neston, arrozina, era goma ou farinha. Aquela farinha que se peneirava, se fazia no próprio farinhada da casa e depois se peneirava com a mão, é muito interessante. Se peneirava com a mão e aquela goma fininha ficava na mão, não havia uma peneirinha fina, se peneirava literalmente assim, peneirando na mão, e o grão mais pesado, mais grosso ia caindo entre os dedos e ficava aquela goma fininha na palma da mão. E ali se fazia o mingau, ou com puba, que se chama, que vocês podem conhecer também como carimã,
tá certo? Que sempre dizia que era a papa mais forte para a criança, e ou milho, né, fubá de milho. Então se fazia aquele mingau, botava-se num pratinho de ágata, e quando para esfriar mais rápido, e quando se dava o menino, passava-se o dedo ao redor do prato, e fazia o menino abrir a boca, muitas vezes forçando o menino a abrir a boca, e quando o menino abria a boca, jogava o mingau na boca, depois passava o dedo para limpar a boca do menino. Então, essa era uma cena hilárica, certo? Mas era assim que a gente era muitas vezes forçada a comer. Forçada assim, porque tem menino ruim para comer, que o meu menino, o meu filho sempre foi muito ruim para comer, né? Mas antigamente ninguém podia ter querer, né? Então, se alguém também sabe dessas histórias e lembrar das histórias que eu vou contando por aqui, vai me complementando. Então, havia muito disso, criada com angu e tabefe. Era assim que a gente dizia, o menino era criado com angu e tabefe. Por quê? Porque tinha que comer, nem que não quisesse. Por quê? Porque menino sem comer era menino fraco, que adoecia. Então, o menino tinha que ser forte, o menino tinha que ter as dobrinhas nos bracinhos e nas perninhas, porque menino magro era sinal que era maltratado, maltratado não no sentido de bater, mas era menino que passava fome ou necessidade, ou que não, a mãe era muito descuidada. Enfim, eram essas as situações que a gente conhecia. Então, eu vou contar algumas coisas assim, bem do Nordeste, bem do Ceará, que é a minha realidade. Por isso que eu disse, se alguém que não é daqui, que já vi de várias partes. Então, vamos lá, iniciar a nossa apresentação. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu não sei se todos conseguem ver. Acho que sim, né? Eu não consigo mais ler por enquanto que vocês estão lendo. Estão escrevendo, vendo o rosto de vocês. Eu estou só conseguindo ver a imagem. Sabrina, está tudo ok na tela? Estamos vendo. Tá, muito obrigada, porque eu não consigo ler o que vocês escrevem. Então, nós vamos falar realmente do sistema alimentar do cearense. Né? Vocês estão aí vendo algumas coisinhas já que é bem típica, que o Brasil inteiro conhece como coisas do Ceará, né? Que é o nosso baião de dois, o cuscuz, né? E a buchadinha ali do lado. Bom, qual é o objetivo dessa nossa conversa? É conhecer, conscientizar, ter orgulho da importância da nossa identidade cultural através do nosso povo, costumes, sua fala, crendices, superstições, da mesa e do alimento. Esse objetivo, lógico que eu estou falando do Ceará, mas eu acredito que todos vocês devem ter esse objetivo quando se sentem pertencentes ao seu estado, à sua cidade, ao seu povo, à sua família, aos seus ancestrais. Né? Conhecer a sua ancestralidade, conscientizar de como ela foi criada, como ela foi concebida, em que conceitos da época ela foi formada, e ter orgulho de tudo isso faz parte de nós brasileiros. Né? Então, e dar essa continuidade, certo? A gente sabe que hoje, com a questão da internet, dar continuidade 100% vai ser muito difícil, porque as coisas estão evoluindo, estão mudando, mas vamos ver como a gente consegue fazer isso, né? Quais as crenças e mitos que você conhece? Por exemplo, quem é do Ceará aí me responde. O povo do Ceará acredita em Rei Moço? Falem, porque eu não consigo ver agora as escritas, tá certo? Bastante. E o que é uma comida reimosa? Alguém sabe me dizer? Carne de porco. Certo. Reimosa que tem queima, né? Que pode fazer mal. Certo. No linguajar popular, é uma coisa que se você comer pode fazer mal de alguma forma. Certo. E aí, deixar alguma coisa muito gordurosa, algum peixe que é mais gorduroso, alguma coisa assim. Uhum. Minha mãe dizia que podia ficar aleijado.
Mas será que ela não tinha razão ou será que era realmente só mito? Ou crença, né? Aí eu preferi não arriscar. Viu como fica incutido? Eu tenho certeza que você também deve estar direto ou indiretamente incutindo isso também na família, né? E assim, limão com mel é bom para quê? A gente no Ceará, Pra gripe, né? para gripe, o menino está Pra gripado e bota limão com garganta. céu. É. E os mais adultos tomam limão com mel e cachaça, né? Ainda acrescenta aí uma coisinha a mais, né? Que não é uma Pra caipirinha, viu, gente? esquentar. Pra esquentar, né? É, para esquentar, para ficar mais esperto. Gergelim com rapadura serve para curar o quê? Esse aí eu não conheço, não. Nunca ouvi. Deixa eu arriscar, estalecido. Também, exatamente. Garganta, inflamação. A rapadura era colocada, na verdade, só para ser o veículo do gergelim, né, para as crianças aceitarem com mais facilidade, porque quando dava mel com limão era uma confusão, né? E de onde pode ter vindo tudo isso, né? Bom, para compreender, para compreender, para entender. Um pouquinho da história, assim, muito por cima, assim, uma coisa muito rápida. Na pré-história, muitos estudos ainda a serem feitos, mas não sabemos ao certo como e por que o homem inicia sua alimentação por determinadas frutas, raízes, enquanto outros já iniciaram diretamente na carne da caça. A evolução se deu através da agricultura, da domesticação de animais, vida em comunidade, cultura dos cereais, que é a iniciação do pão e das bebidas fermentadas, e a fabricação de objetos. Mas, Matu, o que tem a ver isso aqui com a gente, nós vamos chegar lá. Porque até hoje nós vivemos da agricultura, até hoje nós domesticamos animais, hoje a domesticação do animal chegou a um ponto que nós temos não animais, vamos dizer, não animais para alimento, mas uma domesticação de um cachorro chegou a um ponto que ele é tratado hoje como um animal da família, como um membro da família, né? A vida em comunidade. Quantas e quantas vezes nós nos mudamos de uma cidade para outra e nós procuramos exatamente uma comunidade que se identifique conosco. Quando um cearense vai para o Rio de Janeiro, ele tem o local certo para ele ir. Ele não vai para qualquer lugar. Ele sempre vai procurar a comunidade que tenha mais nordestino, não necessariamente cearense, mas mais nordestino. Por quê? Porque é uma comunidade que ele vai se sentir bem e vai se sentir pertencente, né? Quando você tem, por exemplo, aqui em Fortaleza, quem é da região norte, como eu, de Sobral, da Serra da Ibiapaba, quando vem para Fortaleza, mora sempre nos bairros mais próximos à saída para esses interiores. Mora na Parquelândia, 13 de Maio, Centro, Calcaia. Por quê? Porque são locais que você chega do seu lugar e aí é mais perto da volta. Inconscientemente, você chega, mas sempre pensa na volta, na hora de ir embora. Quem é da região do Cariri, sempre procurava a região mais da cidade dos funcionários, da aldeota, quando a cidade dos funcionários não existia. Então, a gente sempre procura as comunidades que estão mais perto da nossa vivência, da saudade do interior, da saudade da nossa casa, certo? Alguma pergunta, gente? Com complemento? Deixa eu ver se tem alguém escrevendo alguma coisa. Não. Ok. Será coincidência? No Antigo Egito, acreditava-se na astrologia e no poder da lua. No Ceará, no interior do Ceará, se alguém conhecer a sua avó ou lembrar de alguém, só se faz manteiga da terra. Manteiga da terra. O que é a manteiga da terra? É aquela manteiga feita a partir do cozimento do leite, onde você tira a nata, coloca no pote, bota um pouco de sal e bate. E todos os dias você tira aquela manteiga
aquela nata, desculpa, e vai juntando, vai juntando, vai juntando. Quando está numa determinada quantidade, a gente faz manteiga que chama-se manteiga da terra. O cearense de verdade, a senhora cearense, a minha mãe, tinha duas coisas. Ela só fazia manteiga da terra no dia que a lua estava crescendo. Porque ela dizia que a lua crescente aumentava a manteiga da terra, a quantidade. E tinha mais uma coisa. Se menina entrasse gritando, que eu apanhei muito por causa disso, se gritasse dentro de casa, mamãe, quando ela estivesse fazendo manteiga da terra, ela dizia que a manteiga minguava. A manteiga se assustava e minguava. Se é verdade ou não, bom, dizia ela que a manteiga minguava. Como eu nunca estava perto para ver, porque eu tinha que me manter longe, mas assim, no Antigo Egito já se fazia algumas coisas, já se plantava, já se fazia muitas coisas com o poder da lua. O cearense ainda hoje faz manteiga da terra, acreditando no poder da lua crescente, na questão das ondas do mar que aumentam, cortar o cabelo, as mulheres preferem cortar o cabelo de um modo geral, pelo menos aqui no Ceará, com a lua crescente, porque o cabelo nasce mais viçoso, cresce mais rápido, fica mais bonito, certo? O Antigo Egito acreditava que a saúde e a longevidade dependiam da mesa. O fartio era sinal de doença. E eu comentei no início da nossa conversa que comer para o cearense é uma coisa fundamental como sustância. Porque hoje você, com a ascensão da gastronomia, se conhece a comida como prazer de comer, como algo que nos dá uma sensação maravilhosa em estar na mesa, conversando, apreciando um bom prato, apreciando uma boa comida. Antigamente, não. A comida era questão de sobrevivência e não só, mas principalmente de saúde. É tanto que comer muito era sinal que você tinha mais saúde, que tudo mudou hoje, né? Então, uma pessoa que não come era uma pessoa fraca. Né? Uma pessoa que ia ganhar um bebê, se passavam 3 meses cevando uma galinha, cevando quer dizer, colocava-se a galinha dentro de um chiqueiro e se dava exclusivamente milho, porque ela passava de 3 a 6 meses limpando a carne, né? Para poder ser a comida da parturiente durante pelo menos um mês. Então, ela tinha que comer galinha praticamente todos os dias e principalmente a canja, certo? Então, o que é que acontecia com isso? Hoje se sabe, deixa eu parar aqui só um pouquinho aqui. Hoje se sabe que a questão de comer a canja está ligada diretamente à questão do colágeno. Quando você bota uma galinha na geladeira, que ela gela, ela fica com aquela gelatina. Hoje nós sabemos que aquela capacidade gelatinosa da canja de galinha, ela tem a capacidade de regenerar os tecidos mais rápidos, certo? Então, os antigos faziam as canjas de galinha, a comida estava ligada à mesa e à saúde exatamente num desses propósitos era a canja de galinha. E tanto que Portugal ainda hoje tem a história da canja de galinha muito forte, que a canja de galinha cura, certo? Deixa eu continuar aqui. Tá dando para ver, gente? Que às vezes tá na apresentação. A tela não está vendo. Tá, desculpa. O apresentador e a apresentadora. Então, vamos lá. Água e terra definiam o tipo de cultura, a natureza dá sinais e define o tempo certo para plantar e colher, certo? Testar aqui no Ceará, como é que hoje nós temos os nossos, esqueci o nome dos nossos senhores, que eles fazem o teste que vai ter inverno ou não, certo? Eles fazem o teste das pedras de sal para saber se tem inverno ou não, se nós vamos ter condições de plantar ou não, se nós vamos ter colheita ou não.
Então, hoje já se sabe, até a própria FUNSEMI ainda estuda, que é nosso órgão que estuda a Profetas da questão. chuva, professora. Oi? Professora, Os profetas da chuva, exatamente. professora, Oi. eu não sou cearense, mas eu sou nordestina. Os meus pais, eles plantavam, eram lavradores, então eles plantavam na época da lua determinados produtos, eles plantavam na época da lua. Lá a gente tinha a época da farinhada, lá a gente tinha a época de colheita, todo tempo tem a época. E quando era para chover, eles colocavam o sal. E hoje eu vou muito ao norte, lá no Ijijoca, Jericoacoara, e aí o pessoal lá, eles têm esse costume, até se quando vai fazer um poço, eles sabem onde fazer realmente o poço. Eu acho muito interessante. Inclusive, quando vou voltar ao que você falou sobre a questão da lua, eu, quando criança, só cortava meu cabelo na lua cheia, porque eu tinha tão pouco cabelo que eu precisava ter mais cabelo, entendeu? Não comia surubim. Minha mãe dizia que não podia comer surubinho quando estava menstruada, porque ia ficar toda pintada. Manga verde com açaí, com jussara, aqui para nós é jussara. Não podia comer. Eu já como manga madura, misturo jussara, mistura não tem nada, né? Como camarão menstruado, como tudo. Mas antigamente eu não podia fazer isso, porque minha mãe não deixava. Pois é. Então, Tudo é assim, aí a gente vai vendo, é lógico que aqui eu só botei, na verdade, assim, uma pequena amostra de que como a gente pode saber de onde vieram todas esses mitos e essas questões, né? Que hoje, muitas vezes, a ciência explica. A ciência hoje explica, mas os nossos ancestrais, eles tinham todas essas sabedorias sem saber por quê. Quer dizer, agora, professora, a lua, Oi. ela influencia na vida da gente, professora. Com certeza. A lua influencia, porque, professora, tem época da lua que, meu Deus do céu, então, pelo amor de Deus. Dizem que é a época da lua cheia, né? Exatamente. Mas é exatamente assim, os antigos egípcios já sabiam disso, já observavam isso. E muitas coisas foram se perdendo, e muitas coisas nós ainda temos, de uma ou outra maneira, com outra visão, mas temos a raiz nisso tudo, Os certo? cachorros, hoje tem vacina, mas antigamente os cachorros só ficavam doidos, louco, na época da lua, eu Da acho que é lua na lua cheia, cheia. era. Hoje não acontece mais por causa das vacinas, né? É. Muita coisa acontecia exatamente por causa da lua, né? E assim, os egípcios também, eles foram grandes conhecedores da farmacopeia e das propriedades das ervas medicinais, né? E eles já relacionavam a alimentação com a cura dessas moléstias, né? Principalmente o uso das ervas, né? E a gente hoje tem muita coisa que a gente ainda faz, ainda traz, e ainda usa com as questões da erva. Por exemplo, no interior ainda muito se usa muito mastruz com leite, para quem quebra osso. E é o seguinte, não pode ser muito. Tem que ser uma quantidade, tipo uma colher de chá por dia, certo? Eu me lembro que a minha mãe, quando quebrou o cotovelo numa queda, que o médico fez a cirurgia, disse, olha, eu vou lhe operar, dona Vani, porque, enfim, eu tenho que lhe operar, porque eu não posso deixar a senhora, mas a senhora nunca mais vai movimentar esse braço, não vai dirigir, isso ela com 74 anos, não vai dirigir, não vai poder pentear o cabelo com o braço direito, então disse uma série de coisas que ela ia ficar restrita. Quando ela terminou a cirurgia, chegou em casa, mandou fazer uma garrafa de mastruz com leite, se eu quero é ver se eu não vou ficar boa. E foi durante um ano ela tomando esse mastruz com leite, mas como eu estou dizendo a vocês, era uma colherinha de chá. Com um ano depois, todo o cimento que foi colocado no braço dela foi expulso. E ela voltou a dirigir tudo. O médico, quando a gente voltou para ele fazer os exames, acompanhamento e tudo, no último que a gente veio, o pedaço de gesso, que era o maior, saiu, que inflamou muito. E aí ele fez uma pequena cirurgiazinha, tirou e mandou fazer radiografia. Quando olhou a radiografia, disse assim, eu só acredito no que eu estou vendo porque fui eu que fiz a sua cirurgia. Então, assim, há muita coisa ligada às ervas e que vieram de antes. Na Idade Média, a gente tem a consciência começa a ter consciência, a Idade Média, ela vai dar um crescimento muito grande na alimentação. Então, a gente já começa a ter a consciência dos sabores fortes,
através dos temperos e especiarias, do doce, porque nós tínhamos o mel, o alcaçuz e vem também o açúcar já no final do século. Vocês conhecem alcaçuz? Como eu não Eu não consigo. conheço. É uma planta, ela é doce, doce, doce que repugna, certo? Então, ela é muito doce, ela é muito usada para fazer coisas com doce, certo? E também nessa época eu esqueci de acrescentar que as frutas secas, antigamente se chamava ameixa, não a ameixa que nós conhecemos hoje. Qualquer fruta que era seca, que nessa secagem, o que é que acontece com a fruta quando seca? Ela potencializa a frutose, que é o seu doce. Então, toda fruta, nessa época da Idade Média, que era seca, ela era chamada de ameixa. Então, quando vocês lerem receitas antigas, antigas mesmo, muito antigas, que verem ameixa, nem sempre é a ameixa que nós conhecemos hoje como ameixa seca. Ela pode ser o damasco, ela poderia ser o figo, ela poderia ser diversas frutas secas. Alguém levantou a mão, mas pode falar. Foi eu, professora, só para contribuir que lá em Camusim tem uma doceira que ela faz caju ameixa. E aí sempre que meu pai traz Camusim, que eu falo para as pessoas aqui, as pessoas perguntam o que é isso? Eu digo, é caju ameixa, que é o mesmo procedimento de tirar o líquido e o caju fica ultra mega doce e bem seco, bem enrugado, bem contraído, igual a ameixa, como você está falando aqui. E essa iguaria só encontrei lá em Camusim, chama caju ameixa. Caju ameixa. Aqui tinha uma senhora que fazia, mas ela faleceu durante a pandemia. Eu nunca tinha comido um caju ameixa tão bem feito. Porque não, no processo do caju ameixa, você tira o caju ameixa e tira o mel do caju, que eles usam também muito para remédio. Não sei se você também conhece. Ele fica um mel extremamente grosso. O caju ameixa, para quem não comeu, não. Quem vem a Fortaleza, às vezes, na beira-mar, encontra, mas não é a mesma coisa, porque, às vezes, eles deixam tão seco que ele perde aquela doçura, aquela maciez, porque o caju ameixa de verdade, que eu acredito que você recebe aí, ele é seco, mas ele é macio. É como você come uma ameixa comum, às vezes tem aquela ameixa bem seca e tem aquela ameixa que é seca, mas também continua úmida, continua macia. É uma coisa que é nossa também, e muitas vezes é seca ao sol, todo o processo dele é feito ao sol, e em cima de peneiras, e aí aquelas peneiras embaixo tem vasilhas que vão recebendo o mel, a água do caju que vai descendo junto com a frutose, e vira o mel do caju que é dado para a gripe também, certo? E vamos ter também, na Idade Média, a questão dos ácidos, do vinagre, das frutas cítricas. Então, começa a existir um reconhecimento que existe diferença nos sabores. E engraçado que muita gente ainda hoje confunde azedo, certo, com amargo. Por incrível que pareça, vocês podem nem acreditar, mas eu tenho pessoas que eu já tive que fazer o teste. Olha, isso aqui é uma coisa amarga, isso aqui é uma coisa azeda. Prove os dois em separado, para poder fazer a Eu já memória. notei isso também, Matu, que tem gente que confunde. Aí você tem que fazer o teste, dar uma coisa amarga e depois dar uma coisa azeda para a pessoa saber literalmente qual é a diferença, né? E aí nós entramos na idade moderna e contemporânea, onde a agricultura vai significar comércio, né? A agricultura começa a trabalhar exclusivamente para o comércio. Todas as comidas na mesa é o início da ordem do serviço. Nós temos nessa idade moderna para contemporânea, que já inicia no final da Idade Média com Luís XIV, toda a questão da finesse na mesa, da educação na mesa. Eu me lembro lá em casa, apesar da gente ser do interior e ter poucas condições, mas algumas coisas. Não se comia dentro das panelas, todo dia era ter colocado em pequenas vasilhas, nem que fossem os mesmos pratos que a gente almoçava, mas a comida era colocada na mesa, o arroz, o macarrão, o feijão, a farofa e a mistura, que sempre era carne, ou quando não tinha carne era ovo, né?
Então, mas era tudo colocado em pequenas vasilhas ou travessas, só se comia quando o papai chegava e sentava na mesa, ninguém comia enquanto ele não se sentava, e era o primeiro a se servir, e depois sim, a gente poderia comer. Não, quer dizer, a gente herda um pouco disso, hoje não, nem tanto, mas havia muito isso no interior do Ceará e em muitas casas. Não era querer, não era que a pessoa tinha mais ou tinha menos, era uma questão realmente de hábito de se colocar à mesa, sim. Professora, eu sou de Goiás, eu trabalho, estou fazendo mestrado em educação e trabalho com a comunidade cigana. Sim. Isso que você está falando vem muito casar com o meu projeto. A questão da comida, a questão de quem come primeiro, e ainda tem uma questão que eu acho assim, bem relevante e faz com que a gente, até assim, a gente como gajinho que eles falam, né, Sim. fique a pensar. Porque vamos supor que lá tem 6 pedaços de carne. O pai é o primeiro a comer, ele vai se serve, até hoje é assim, tanto os ciganos mais novos quanto os ciganos mais velhos. O primeiro coloca comida. Se ele colocar os 6 pedaços para ele, o restante da casa não come carne. Então, assim, quando a gente vê que veio lá da Idade Média, né, e que vem seguindo alguns povos seguem ainda esse costume, né? E a gente vê o tanto que às vezes nós não conseguimos progredir, né? Mesmo que a gente leve o conhecimento à escola, mesmo que tenha uma escola da comunidade cigana lá, eu não sou cigana, mas mesmo que a gente leve as coisas, leve tudo, leve toda essa historicidade para a escola, né? E passe para os alunos e tudo, que eu trabalho com jovens e adultos também, e a gente vê como que é enraizado isso e é forte, porque a gente como gajim, né, nós não aceitamos muito essas coisas, porque se a gente tem um pedaço de carne, a gente em casa, nós tentamos dividir com todos, mesmo que sentem todos à mesa, e quem quiser servir primeiro, e a gente tenta dividir. E lá não, lá manda muito essa figura paternal, vem muito forte isso, né? E aí, quando a senhora falou, me tocou muito, porque é uma realidade que eu vivo. Mesmo eu sendo, às vezes, visita, que eu chego para almoçar ou jantar na casa de algum aluno, é da mesma forma, independente. É engraçado, mas quer dizer, eles conservam, não importa que isso pareça falta de educação hoje, né? Eles mantêm a tradição. Isso eu acho. Bom, aí nós vamos ter o sorvete ligado à sobremesa nessa época ao calor. Só que hoje nós já temos consumido a qualquer momento e também sabemos hoje, através dos estudos, que o consumo de sorvetes e picolés pode estar ligado diretamente ao frio e é melhor no frio porque aquece o calor. Mas aí entra uma questão de mídia, porque a gente está falando aqui superficialmente, mas a gente sabe que há muitos outros fatores que envolvem tudo isso. A mídia plantou no Nordeste, de um modo geral, que sorvete e picolé acaba o calor. Não é verdade. Porque a partir do momento que você, segundo os estudos, a partir do momento que você ingere um sorvete ou um picolé, o seu corpo que está a 27 graus, a 30 graus, 27, 28, 30 graus, sei lá, ele vai trabalhar dobrado para manter a temperatura corpórea interna, já que você consumiu alguma coisa muito frio que está resfriando seus órgãos internos. Então, ele começa a trabalhar e com esse trabalho do corpo gera calor. Né? Mas assim, a gente ainda hoje, por uma questão de mídia, de uma questão que é plantada na nossa cultura, nós consumimos aqui muito sorvete para apaziguar o calor. Né? Maior acesso e aumento das variações de pratos. Quer dizer, nessa idade nós vamos ter uma variação muito maior, porque há maior disponibilidade de produtos no mercado. Qualidade relacionada a preço. Muitas vezes, nessa época, vamos relacionar a qualidade com preço alto. Por quê? Porque são os melhores insumos, né?
E vamos ter também um grande aumento do consumo de açúcar. Bom, e o que é cultura alimentar de um povo? Cultura alimentar é saber fazer, o falar, o ritual, a ancestralidade, a espiritualidade, as técnicas artesanais, a pesca artesanal, a própria arquitetura tradicional. Isso é um dizer da Tainá. A cultura alimentar é um traço identitário de um povo, é o conjunto de práticas e saberes históricos, culturais, ambientais e territórios relacionados à sua alimentação. Compreende todo o processo que vai do cultivo ao descarte dos alimentos. Cultura alimentar é manifestação de um modo de vida, é a síntese do conhecimento tradicional que é passado de geração em geração. Uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu fui coletar, inclusive eu não botei os autores desses outros, eu vou retificar isso, quando eu peguei a questão relacionada ao descartes. Quando eu era menina, não havia questão, primeiro, de nutrição, não se comia por questão nutricional, não se sabia essa questão. Segunda coisa, não se sabia a questão da segurança alimentar. Quando se era hoje eu tenho 60 anos, então, quer dizer, naquela época, e ainda acontece no interior do Ceará, uma chupeta caía no chão, a mãe passava na roupa e dizia, pode botar na boca do menino que é para criar anticorpos. Ô, besteira, isso é frescura. Né? Então, não havia o cuidado de lavar. Né? O descarte de alimento, ele ia para os animais ou era jogado literalmente no monturo. O que era o monturo? Eu não sei se aí alguém sabe o que é monturo. Alguém sabe? É lixeiro, professora. Exatamente, aquele grande lixão, que hoje nós chamamos de lixão. Ele era aquele grande lixão que todo mundo jogava seus detritos, seu lixo, e geralmente tinha sempre algum perto da casa, porque se pegava ia deixar lá, não tinha quem pegasse para você. E quando aquilo estava bem alto, tinha sempre alguém por perto da comunidade que tocava fogo naquele monturo. E aquilo passava queimando vários dias. E acontecia muitas vezes de abaixar o fogo, mas ficava uma fumacinha. E daqui uns dias aquele fumacinha criava uma nova labareda, quer dizer, os gases que criavam por baixo daquele lixão, ele inflamava novamente. É tanto que se dizia que fulano é igual monturo. Tem que ter muito cuidado com ele, está só fumaçando, daqui a pouco pega fogo. Tenha muito cuidado com ele, que pode é traiçoeiro, daqui a pouco é que nem monturo, vai pegar fogo. Então, havia essa questão do descarte, que não acontecia como acontece hoje. E o que é o patrimônio alimentar? Pode ser definido como um conjunto de elementos materiais e imateriais das culturas alimentares considerados como herança compartilhada ou como um bem comum por uma coletividade. Os materiais são ingredientes, artefatos, utensílios, alimentos em si, coisas que nós palpáveis, que nós podemos pegar, cheirar, observar, né? E os imateriais, as práticas, saberes, as representações, coisas que estão dentro de muitas pessoas e que, infelizmente, estão se perdendo. E estão se perdendo não só com as pessoas se indo. Há pouco tempo eu tive uma orientação de um TCC de uma aluna minha e ela procurou trabalhar sobre o caldo de caridade na casa da família dela. Caldo de caridade, para quem não sabe, era o quê? Caldo de caridade, antigamente, se fazia... Caldo de caridade é diferente de caldo de ovo, de pirão de ovo. Caldo de caridade era o quê? Se pegava uma panela, jogava-se água, botava-se pimenta do reino, moída, pisada na hora no moinho, pegava-se alho, inclusive pisado com a casca, pisava os dois juntos, só um minutinho, pisava os dois juntos, depois botava um pouquinho de vinagre ou água para lavar o pilão e botava dentro da panela, botava sal e deixava ferver. Quando botava
quando fervia, ou botava um pouquinho de gordura de porco, ou manteiga da terra e um pouquinho de farinha para engrossar, certo? E aí dava aquele caldo quente para que a pessoa pudesse revigorar da gripe, da febre, porque dava uma suadeira. E aí o que é o que eu achei interessante nesse trabalho da minha aluna? Que no decorrer do levantamento histórico com a avó já de 96 anos, por incrível que pareça, ela fazia o caldo de caridade, e aí na conversa com a neta, ela foi passando as receitas que recebeu da Bisa, né? E quando ela passa a receita dela, assim, a receita dela que ela fazia, ela bota sazon. Quer dizer, você percebe aí que mesmo num componente desse de repassar uma cultura alimentar, de uma receita que era típica da casa dela, da família dela, para repassar agora para a família, ela já coloca um componente que não fazia mais parte. Por quê? Porque a mídia vai ter um poder muito grande nessa mudança de questões de cultura alimentar. E ela Professor, perguntou, oi, esse caso aí eu lembrei de uma situação que eu trabalho em uma escola. Eu sim. comecei a escola que onde eu trabalho, era a zona rural, uma área muito carente. Hoje já está bem, já é bairro. Aí, nesse dia, não tinha nada para dar lanche para as crianças. Aí eu tinha farinha seca na escola, a farinha branca. Aí eu chamei essa menina, faz um mingau de farinha. Aqueles que no interior faz paparida. Aí Uhum. ela disse, esse menino de hoje não começar as coisas. Eu digo, faz, os meninos estão com fome. Aí eu vou fazer só um pouquinho. Aí ela pegou a pimenta do reino, o sal, acho que botou no sal, um pouquinho de óleo e fez. Olha, eles comeram, pediram mais, professora. Eu não sei se pela fome, se estava gostoso. Mas eu digo, quando eu era criança, eu adorava aquilo ali, entendeu? E eles gostaram demais, só aquele farinha seca com a água, a pimenta do reino, entendeu? E matou a fomezinha deles, bichinho, tava tudo com fome. Agora, quando eu vi esse TCC dessa minha aluna, o que assim, me preocupou foi até que ponto nós vamos conseguir resgatar o patrimônio alimentar de nossos povos, independente que seja cearense ou de qualquer canto do Brasil, porque pode falar. Não pode concluir, professora. Eu estava escutando aqui também atento. Eu fiz uma pergunta aqui por texto, aí eu não sei se ela estava exibindo isso, estava conseguindo Não, é porque eu não parar. estou conseguindo ver. Por gentileza, você pode falar. Pronto. Meu nome é Tiago Tavares e eu sou um dos pesquisadores dessa edição do Laboratório de Criação da escola. Sim, E Tiago. nós vamos estar realizando uma pesquisa no Litoral Leste sobre a cultura alimentar no litoral, Sim, no que é o chamado de Rota das Falésias, né? sim. E eu estava querendo saber a opinião da senhora sobre como a senhora vê essa, já que a gente estava falando sobre elementos, materiais e materiais das culturas alimentares, né, seu povo, como é que a senhora via esse quadro da gastronomia e elementos que precisam ser resgatados justamente do litoral leste? Eu pergunto porque eu sempre tento estar trabalhando nos festivais de gastronomia aqui da região e a gente sempre leva muqueca de carne de caju, por exemplo. Sim. E muitas pessoas mais antigas, por assim dizer, ou então que viviam mais nos interiores, falam: a minha avó fazia, a minha mãe fazia quando eu era pequeno, mas nas gerações mais recentes foi uma coisa que se perdeu. E eu acho incrível como aqui todos são criados cercados de fazendas de caju e muito se perde sem ter essa preservação que às vezes era feita de boca a boca, né? Nos caderninhos de receita. E como é que a senhora vê, no caso, essa situação da gastronomia, nesse caso da gente do Litoral Leste, mas como a senhora já estava falando, né, sobre a questão da preservação das riquezas alimentares da gente. Tiago, como eu estava falando antes, o que mais me preocupa, Tiago, e aos demais, é a questão da mídia, certo? Por exemplo, quando a avó dela narra que mudou a receita colocando sazon, e aí eu disse assim, vamos pesquisar qual foi a época que ela colocou o sazon. Entendeu? O antes ela não colocava, porque tinha aprendido com a avó, quando chegou bem aqui, que a televisão teve mais acesso
e a questão do comércio, da distribuição comercial, teve mais acesso a todas as bodegas. Bodegas, para quem não é do Ceará, são pequenos comércios que existem no interior, onde muitas vezes as pessoas se abastecem nessa bodega e depois vão pagar. Everton, que prazer tê-lo aqui comigo. Pode falar. Eu fui bodegueira, professora. Foi, Marisete? Minha mãe morava no interior, botou a gente aqui na cidade para estudar. Então, não tinha como, ela trabalhava na roça, então ela botou uma bodeguinha para a gente, para os irmãos. Era só irmãos que moravam aqui. Aí ela trazia laranja, trazia lima, trazia tanja, banana, e a gente ia vendendo. Depois ela foi botando a farinha, o arroz, o açúcar, o café, a cachaça, e nessa brincadeira acabou virando uma quitanda. Deixou de ser bodega e passou a ser uma quitanda. E hoje, os irmãos de hoje já cresceram, tudo casado, e virou comércio. Virou Mas comecei mercantil. com a bodega. Reubens, pode falar, que prazer imenso tê-lo aqui. Oi, Matu, obrigado, tudo bom? Tudo bom. Eu só queria levantar uma questão que às vezes a gente vai passando e esquece de olhar o nosso próprio passado de colônia, né? Sim. Você estava falando aí do caldo de caridade, e há um tempo atrás, a minha primeira formação, como todo mundo sabe, é o turismo, e eu percorrendo o Grand Tour para poder explicar as questões gastronômicas, cheguei a uma conclusão bem esclarecedora, no sentido de que, geralmente, quando a gente está falando do Nordeste, especialmente, essa parte mais leste do Nordeste, que não chega até o Maranhão, nós fomos colonizados também pelos holandeses, até que os franceses viessem invadir e chegasse até o Maranhão, né? Sim. Só que nesse percurso a gente vai absorvendo muitos das técnicas e da cultura de mesa e de cozinha desses povos que aqui vieram. Até os franceses chegarem e se estabelecerem de fato no Maranhão e percorrendo aqueles perdidos que vinham ao Ceará, como foi os casos dos que percorreram boa parte da Ibiapaba, onde eu nasci, que era uma terra onde praticamente Guaraciaba foi a única cidade da Serra colonizada por branco, o resto tudo era aldeia indígena. Então, nesse percurso a gente já tinha algumas alimentações, algumas práticas que vinham desse povo, né? E você falando do caldo de caridade, me veio a época em que eu pesquiso na Grand Tour, descobri o quê? Volta para a antiguidade clássica, onde o termo hóspes significava hóspede ou hospitaleiro, foi daí também a origem do hospital e do hospício, que eram lugares que restauravam as pessoas de viagens ou de doenças terminais ou não, ou simplesmente passando por uma viagem, resolvia restaurar ela com caldos, né? Que na França eles chamam muito de bouillons. Era muito comum, até a Idade Média, o século XV, a gente encontrar restaurantes de bouillon, caldos e sopas dos mais variados, um costume que a gente tem principalmente nas nossas serras, que até então as pessoas esquecem o motivo de ter. E aí, dentre esses caldos, até chegar ao caldo que se chama restaurante, que foi o nome que deram depois aos empreendimentos de vender comida por conta desse caldo, inclusive eu fiz uma matéria para o blog explicando essas questões e a receita desse caldo inicial, existia um desses bulhões que era um caldo ralo, espessado com farináceo, que podia ser desde amêndoa até qualquer outro espessante que pudesse ser encontrado, principalmente a araruta, que a gente tem, ou pelo menos tinha em mais abundância naquela época, né? Que esse povo já utilizava e usava como restaurador para a saúde. Então, assim, há muitas vezes a gente fala de por que ele é aplicado à saúde, mas ele tem toda essa questão que vai ser ligada aos hospícios e ao restaurante propriamente dito, para restaurar, né? Por isso que ele é um caldo restaurador. E aí, na medida que a gente vai vendo essas interferências da modernidade ou da tecnologia alimentar, sobretudo, como é o caso do sazon, a gente volta também para trás
para ver que foi exatamente isso que fez com que, por exemplo, os farináceos típicos daquela época, como a araruta ou a própria amêndoa pelada, cozida e amassada, foi substituída pelaquela farinha fininha, mais cheia de goma que a gente tinha aqui, porque era o mais parecido que eles encontraram, né? Então, nesse percurso, a gente tem desde desse material de restauração que percorre principalmente essa questão das serras, porque era onde os próprios colonizadores procuravam terras mais férteis, tanto para se esconder como para poder ter essa alimentação mais próxima da deles. Prova disso é um relato de viagem, que foi um dos temas que eu tratei no doutorado do Francisco Freire Alemão, que durante a Comissão das Borboletas, a primeira leva de pesquisadores ditos totalmente brasileiros foram formados na Europa, especialmente em Portugal e na França, voltam ao Brasil para fazer a primeira pesquisa de campo e atacam justamente o Ceará, porque achavam que aqui tinha um material muito rico, e acabam descrevendo nesses diários de viagem, que foi o que eu resolvi estudar à época. E aí você vai vendo o detalhamento deles sobre as comidas da época, sobre os bolos de sola, sobre os cafés de coados que pareciam água suja, e vão descrevendo todo esse tipo de comida ao percurso que ele faz, de Fortaleza até o Icó, nesse caso pelo litoral leste, descendo até o sul do país. Você fica assustado de encontrar coisas que algumas vão se perdendo e outras vão se mantendo, mas que de toda forma se ligam a outras partes do estado, como, por exemplo, as produções da serra, que desciam para sustentar as cidades mais famosas, como Aracati na época, que quase chegou a ser uma capital do estado, mas por conta do porto era uma cidade ainda muito influente. Então, assim, a gente pensar que a questão do hospitaleiro no cearense vai ter esse vínculo, e muitas das vezes a gente não sabe explicar, deve-se à colonização, a questão do caldo de caridade, vem essa questão dos bulhões, e assim vai. Obrigada. Obrigada a você, é sempre uma grande contribuição ouvi-lo. Tiago, agora respondendo a sua pergunta. Quando você for para fazer esse levantamento, um dos cuidados que eu acho que você tem que ter é exatamente essa percepção no receituário que você for levantar, o que é que você identifica como se, vamos dizer assim, novo. O que é que a sua percepção como como chefe, como uma pessoa ligada à alimentação, identifica que aquilo poderia não ser pertencente àquela receita na ancestralidade, certo? Não sei se eu estou lhe respondendo, mas porque o que é que eu percebo hoje é que exatamente econômica, pela questão da mídia, né? Mas se você está fazendo esse levantamento na região, no Recife, ele é muito influenciado por outras questões, até porque ele é um dos mais atacados por turistas. E quando envolve comércio, principalmente. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, mudam para agradar o turista. Como nós não temos, começamos até agora, como começamos agora a estudar o que é uma cultura alimentar, as pessoas agora estão entendendo o que é o turista. O turista vem para conhecer a cultura daquela cidade, conhecer a comida daquela cidade. Ele conhece a comida através da cultura. Aliás, conhece a cultura através da comida. E muitas vezes o comerciante, sem entender, ter a ciência dessa questão, ele modifica as receitas achando que vai agradar quem está chegando, né? Muitas vezes a gente vê aquele comerciante que começou com aquela comida raiz e vai modificando. Então ele modifica muitas vezes em prol do turista. Porque o cearense também é uma coisa muito interessante, ele às vezes não tem muito amor às suas raízes. Ele muda, exatamente porque quer novidade. E eu, às vezes, eu não culpo nem que a gente faça isso porque é novidade. Nós não tínhamos a consciência do que era gastronomia.
Nós vivemos durante muitos anos e ainda vivemos muito a questão da culinária. Não sabíamos o que era gastronomia, que a gastronomia é ciência, é história, é economia, é psicologia, é tudo que você pode agregar ao que influencia o ser humano está dentro da gastronomia, como uma ciência completa. E muitas vezes a gente não sabia disso, a gente sabia replicar receitas. E muitas vezes é muito influenciado pela questão da mídia. Eu não sei se consegui responder a sua pergunta ou lhe dar alguma sugestão. Deu para entender, Tiago? É algo perceptível, porque muitas vezes as receitas, pratos, mudam tudo achando que... Exatamente. É isso assim. É isso aí, Tiago. Então, deixa eu continuar aqui. Aqui, só interrompendo, concluindo no caso, aqui a gente tem um festival internacional que ocorre aqui em Fortim, onde meu stand, por exemplo, eu acredito que 40% dos clientes que nós recebemos sejam de estrangeiro, a maioria franceses. E eles já chegam no stand da gente perguntando o que é que vocês têm local, o que é que vocês têm de comida regional mesmo, porque muito se acostumou aqui a de estar habituando a, por exemplo, em Canoa Quebrada tem uma quantidade enorme de restaurante italiano, porque eles recebem italiano e acharam que vamos fazer alguma coisa que eles vão gostar de comer, mas eles querem o que é da região, o que é da terra mesmo. E os cearenses acabaram perdendo um pouco dessa percepção de que o turismo eles não vem pela praia, mas também vem para conhecer a cultura, para conhecer a gastronomia, para conhecer um pouco da cultura alimentar ali. E o cliente meu chegou a perguntar, a falar com um sotaque bem carregado francês, se fosse para comer crepe Suzette, eu tinha ficado em casa. E estava hospedado num hotel de luxo, de franceses, que mais da metade do cardápio é de comida francesa. E ele saía para comer a comida nos quiosques e pequenos comércios da região, porque queria experimentar a cultura da região. E eu acredito que esteja começando a ter um resgate, uma valorização disso, mas ainda se encontra muito, como a senhora estava explicando, de querer oferecer o que acha que a pessoa vai se familiarizar ali, está acostumado para tentar atrair, e perde-se muito, ou se perdeu muito do que a gente tinha mesmo de cultura, né? Sim. Diego, por favor. Boa noite, conseguem me ouvir? Sim, Diego, consigo ouvir muito bem, conseguimos lhe ouvir. Muito bem, boa noite a todas e todos. Rápido. O Tiago também, acho que realmente tocou no assunto e que a professora já está muito bem aí abordando essa questão da comida tradicional, da comida do lugar, que muitas vezes acaba sendo descaracterizada por a presença da gourmetização e desses elementos da globalização que fazem, que provocam uma mudança na tradicionalidade das culturas alimentares. Isso eu acho que é meio, na minha percepção, um movimento meio que mundializado, né? Assim, eu sou cearense, mas falo aqui a partir de Portugal, estou aqui a fazer doutoramento e estou estudando justamente culturas alimentares diaspóricas. Estou estudando aqui a diáspora cearense em Portugal e justamente a construção da identidade das culturas alimentares em diáspora aqui no país. E é um trabalho de duplo fluxo, né? Porque eu vou fazer a mesma coisa quando eu voltar para o Ceará. Vou pesquisar justamente os traços da cultura portuguesa, da cultura alimentar portuguesa, em algumas cidades de maior influência de colonização portuguesa, por exemplo. Um traço muito característico disso que eu estou falando é que aqui, por exemplo, as tasquinhas, que são os restaurantes mais tradicionais de Portugal, a professora conhece muito bem porque já morou aqui, e já estudou e já conhece mais bem a realidade aqui do país. As tascas elas se transformaram justamente em redutos gourmetizados, porque justamente pelos turistas procurarem o mais raiz, vamos dizer assim, né, o mais tradicional, o mais próprio da terra, e para uma tasca hoje não é mais sinônimo de pagar pouco. É o contrário.
é sinônimo de pagar muito para poder comer o que é mais próprio da terra, para não ter que comer uma pizza, para não ter que comer uma comida padronizada, vamos dizer assim, uma pizza de fast food ou um hambúrguer de fast food, não desmerecendo ou desvalorizando, porque também o hambúrguer é uma representação de uma identidade alimentar norte-americana, vamos dizer, ou australiana. A pizza, obviamente, é um traço da identidade alimentar italiana, mas esse movimento de mundialização transformou esses alimentos, né, essa avalanche de globalização transformou esses alimentos num padrão. Então, quando você procura por alimentos mais próprios daquele lugar, por alimentos que estão mais ligados à terra e que falam mais da identidade cultural daquele lugar, você acaba muitas vezes tendo que pagar mais, obviamente, porque a demanda é um pouco menor, um pouco não, muitas vezes é muito menor, né, a demanda por esses estabelecimentos, e acaba pagando muito mais. E por conta disso, os pratos acabam se tornando mais gourmetizados para poder agregar mais valor e poder justificar o preço. Era só isso. Obrigado, professora. Você está fazendo aonde, Diego? Estou fazendo no Porto, na Universidade do Porto. Do Porto. Quem tá, Marisete, você levantou a mão, depois é Diva. Ai, não, foi a Elda, desculpa, Marisete, a Elda levantou primeiro. Vai lá, Elda. Elda? Oi. Então, eu sou estudante de ciências sociais, mas eu sou um pouco cigana, né? Morei em alguns lugares, e o último lugar que eu residi foi em São Paulo, né, em Santo André. Aí eu queria só fazer um apontamento sobre algo que, como cearense, né, que estive em outros lugares, e talvez até um pouquinho a favor dessa questão do sazon, né, que a senhora colocou, né, que foi uma coisa que lá em São Paulo, eu procurava um carrinho para comer tapioca, e lá eu não achava, né? Eu não achava. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui... Lógico, a minha mãe faz uma tapioca maravilhosa, não posso nem falar, né? Mas sabe aquela coisa de você sair para ir trabalhar? Eu trabalhava no centro, né? E às vezes eu saía atrasada, eu disse, não, mas ali tem um senhorzinho lá da tapioca que vende, que é uma tapioca deliciosa, né? Que é uma coisa que remete àquela... Eu afago, né? É como se você tivesse... Eu estou voltando para casa, né? Porque eu não me adaptei, com todo o respeito que eu tenho aos paulistanos, aos paulistas, enfim. Eu não me adaptei a morar em São Paulo. Então, quando eu voltei para o Ceará, eu vim de férias, depois vim para morar, né? Eu moro aqui na Caucaia. E uma das coisas que me deu mais afago na alma foi comer naquele carrinho de tapioca lá da rua, que talvez ele até coloque sazon, entende? Mas a questão da identificação, né, de comer aquela tapioca com queijo de coalho, com café pelando, 7 horas da manhã você já está morrendo de calor e o café pelando, né? Mas é a questão da identificação e do afago, do tipo, agora eu estou em casa. Porque eu procurava um carrinho lá de tapioca e eu não achava. Também morei 7 anos em Portugal, e lá eu morei de 2006 a 2012. E lá, na época que eu morei lá, era muito difícil você encontrar um cuscuz, né? E quando eu vim de férias aqui para Fortaleza, eu fui com uma mala cheia de cuscuz. Eu não levei biquíni, não levei nada, eu só levei cuscuz, queijo de coalho, quase que eu fico lá na imigração. E aí ele, não, passe. Eu, por favor, moço, por favor, deixa eu levar meu cuscuz, o meu queijinho de coalho, a minha manteiga da terra, porque lá eu não achava. E toda vez que eu ia preparar aquilo, naquele frio de Portugal, que eu morei em Almada, né, e eu chorava de saudade da minha terra, porque aquele cheiro invadia a cozinha, sabe? Então, assim, pra gente para mim, tô falando uma experiência, né, pessoal, eu sei que aqui a gente estou no meio de várias pessoas estudiosas, né, que estão
mas assim, como cearense, né, como alguém que se identifica com a cultura, às vezes eu estava comendo aquele cuscuz quente e a lágrima escorrendo de saudade da minha terra. Era um pedacinho do meu Brasil, era um pedacinho do meu Ceará, né? E, e, e naquele momento, se tivesse sazon, ia ser a menor das coisas, sabe? Eu compreendo que às vezes a gente se deixa. Eu sinto muita falta aqui, por exemplo, no Cumbuco, né? Às vezes a gente vai ali para o centro do Cumbuco e você vê vários restaurantes que não tem essa identificação, né? Eu prefiro comer lá ali no Espigão do Icaraí, tem vários lugarzinhos mais simples, pessoas que estão ali trabalhando e tudo, mas que eu sei que aquela mulher que está ali do outro lado, ali na cozinha, talvez ela não tenha nenhum diploma ou algum conhecimento, mas quando eu como o baião dela e o peixe dela, eu digo, essa daí sabe cozinhar. Essa daí é cearense da gema. Às vezes nem é, né? Mas, enfim, era isso a contribuição que eu queria dar. Obrigada, viu? Estou adorando. Vocês sabem. Obrigada, Elda. Todos nós. É assim que se constrói, um pouquinho de cada um. Sim, Marisete. Eu só queria falar um pouco, falando um pouco do que o chefe Tiago falou sobre a questão do turista aí que quer provar daquilo que está, né, que dentro da terra. Há poucos dias lá no Preá, em Jijoca de Jericoacoara, eu não lembro muito bem, mas acho que foi o Luciano Huck, estava hospedado num hotel, num resort muito bacana, e aí ele pediu para alguém que ele queria comer num restaurante bem simples. Aí indicaram um senhor lá, uma casinha de fundo de quintal, um restaurantezinho de fundo de quintal. E ele foi, nisso a equipe do resort onde ele estava foi todinha para lá para montar. Aí o senhor foi e disse assim, não, eu não quero nenhum de vocês aqui. Porque se ele resolveu vir comer no meu restaurante, no meu quintal, é porque ele quer provar da minha comida, depois então retira isso daqui. Se ele quiser comer, você vai comer do que tem aqui. E assim foi, eles respeitaram, pois hoje é o restaurante de fundo de quintal, é o mais procurado lá no Preá e é o mais gostoso. Precisa ver, o cara ficou famoso assim da noite para o dia. Bem pobre ele, bem pobre mesmo. Cozinhava lá e vendia as marmitinhas dele. E hoje é o melhor que tem no Preá. Muito legal. Espero que continue com o mesmo sabor. Aí Diva. Eu sempre soube cozinhar, eu gosto de cozinhar. E como a gente está montando uma pousada lá na Jijoca, e aí a gente está querendo fazer um restaurante, nós estamos construindo um restaurante, se Deus quiser, ano que vem, no começo do ano a gente já inaugura, e aí eu resolvi fazer gastronomia, né? Estou fazendo um tecnólogo mais para poder aprender as técnicas, né? Que eu não sei nada disso, eu sei cozinhar muito bem, minha comida é deliciosa, acho que todo mundo que come gosta. Mas eu preciso saber das técnicas, não que eu vá, até porque eu já estou com uma idade avançada e tenho minhas artroses, não dá para pegar uma cozinha assim muito, né? Mas eu preciso saber, eu preciso conhecer, né? E para isso eu estou estudando um pouco e por isso também me candidatei a esse curso, porque é tudo que eu quero. Eu ia lá no Ceará, eu gosto das comidas, eu sou meio que cearense já. E é isso, professora. Obrigada, Marisete. Diva. Boa noite a todos. Tudo bem, Matu? Matu, é só pontuar. Oi, Diva, que prazer. Saudades. É pontuar, Matu, uma diferença que eu senti pós-pandemia em Carema. Até pandemia, nós tínhamos a comida local. Tinha buzo, tinha o peixinho frito, tinha o pescador. E pós-pandemia, Matu, sumiu tudo. Você já nem encontra mais o buzo. Sumiu, mudou. A gastronomia virou uma gastronomia gourmetizada, a própria prefeitura incentiva e só hotéis comprados, vamos dizer assim, todos os restaurantes foram comprados por gringos. Não encontra mais aquela gastronomiazinha local. Isso dá saudade, viu? Na verdade, você agora começou uma questão que eu estava aqui todos falando e diga, Adriana, por favor. Terminou a Diva?
terminei. Isso eu já tinha sentido na prainha, viu, Matu? Sim, eu estava Era notando dessa que eu também já tinha. segunda. Já tinha notado bem antes isso, antes da própria pandemia. Não, Sim, mas Adriana. foi uma chavezinha. Uhum. Terminei. Um Sim, beijo. beijo. Boa noite, pessoal. Oi, Adriana. Matu, uma maravilha lhe rever. Maravilhosa, Prazer é Matu. nosso, Adriana. Fantástica, Que mestre. feliz. É o seguinte, a Marisete, ela tocou num ponto que eu me preocupo com isso. Eu não sou eu não sou uma, como é que diz, uma chefe. Eu não sou chefe. Eu sou baiana de acarajé. Quero estudar para melhorar, né, para me tornar uma pessoa que sabe o que está fazendo cada vez mais. Isso é importante, a gente saber o que está fazendo. Agora, eu nunca queria perder essa afetividade. Eu não estou querendo dizer que os chefes não tenham, né, esse afeto na comida. Eu acho que o chefe ele vai estudar para não perder isso, exatamente, né? E conseguir ter o máximo de técnica possível. Mas o que eu percebo, e aí a Matu falou uma coisa muito interessante, eu já venho da arte, a Matu falou do quanto que o cearense ele é fluido na questão da sua cultura. A impressão que dá é que a gente não tem, né, uma cultura nossa. Quando a gente fala da quadrilha junina, aí você sente que tem. Né? Quando você vai ali na Domingos Olímpio ver o maracatu, você sente que aquelas pessoas do maracatu têm aquilo para si. Mas, no geral, você vai tocar um som aqui, vou dar aula de percussão, como eu já dei. Aí o pessoal quer aprender o maracatu de Pernambuco, o tambor de crioula do Maranhão, o não sei o que de não sei aonde, o samba enredo. Aí a gente perde tudo que é nosso, porque a gente não preserva, porque a gente acha que é melhor o que é dos outros. E aí, trazendo para a comida, né? Para dizer que isso já é meio que um hábito, né? Talvez. E aí eu vejo, me incomoda muito a gourmetização de tudo, sabe? Eu sou de uma época, eu não sou tão velha assim, eu tenho 45 anos. Então, eu sou de uma época que eu comia tijolinho Martinho da Vila, e para mim aquilo era a coisa mais gostosa do mundo, gente. A mariola, a cocada. Hoje em dia, você pode dar uma cocada para minha filha, ela não gosta. Tudo é com leite condensado, tudo é gourmet, tudo é não sei o quê, o din-din é gourmet. Eu tomava aquele din-din de batata doce, ninguém quer fazer mais, ninguém gosta mais. Ai, não gosto disso. Isso me incomoda, porque eu acho que também há um incentivo para isso. Quando você vai ver aí os cursos que tem para fazer din-din, para fazer isso ou aquilo, é tudo din-din gourmet, doce gourmet, bolo gourmet. Está entendendo? Então, a gente precisa, em algum momento, sentar para trazer, sabe, de volta, olha, aquele doce antigo. E aí eu acho muito importante o papel da escola quando ela faz essas pesquisas, sabe, de trazer, de ver o fazer, recuperar, né, aquele fazer, aqueles ingredientes, como era feito, para a gente não perder isso, esse sabor da saudade, da rua de Fortaleza, o cheiro da tapioca do carrinho mesmo, sabe? E assim, talvez até nem botar sazon, porque sazon é uma coisa de agora. Sazon não é uma coisa antiga, é uma coisa de agora. A gente pode recuperar os temperinhos da nossa avó, da nossa tia, da nossa mãe, tá entendendo? Enfim, é isso. Só para colaborar dessa maneira. Obrigada, Adriana. Uma coisa interessante, fugindo um pouco do nosso tema, mas também dentro do nosso tema. O que é que eu percebo com tudo isso, com a questão da gourmetização, da preservação, né? O que é que eu venho percebendo com as questões da nossa comida? Vamos lá. O Ceará, e isso assim, uma visão de Fortaleza. E se você observar as cidades que mais recebem turistas, está acontecendo, vai acontecer e vai continuar a acontecer em função do turista. Quando o Ceará começou a aparecer nas questões mais turísticas do mundo, né, no mundo inteiro, e o Rubens está aí para não me deixar mentir e me complementar, nós não tínhamos, como eu falei,
quando eu era menina, não havia questão de segurança alimentar. Menino podia botar o bico na boca, cair do chão, a gente podia botar na boca do menino porque não tinha doença. Quer dizer, quando faziam quando no chão, pode comer que só pesa gente conhecido. Esses eram os ditados que a gente ouvia. Quer dizer, não havia a conscientização, a consciência das questões da higiene e o que é que elas podem trazer. Então, Matu, quando você... Oi. quando cair no chão, não dou gosto do Diga, cão. Também. Ainda tinha essa. Ou então só pisa gente conhecida. Era. Exatamente, Ana, que você me lembrou bem. Ainda tinha esse ditado, ele não deu gosto do cão, a gente para comia. Então, assim, quando Fortaleza começa a despontar na questão do turista, eu me lembro que logo que eu cheguei em Fortaleza, há uns 30 anos atrás, quando os turistas americanos, europeus, chegavam em Fortaleza, eles traziam água. Eles traziam água. Por quê? Porque tinham medo de adoecer no Ceará. Então, eles só traziam água e só comiam coisas que fossem latadas ou de supermercado. Por quê? Porque havia a questão de não ter uma higiene compatível com o que eles tinham lá. Ou a gente tinha uma carga microbiótica muito mais defensiva do que a deles. Enfim, então começou-se a ter a preocupação de fazer os APPCCs, primeiro no campo, depois na indústria, depois nos hotéis, restaurantes e tudo. Essa questão da higiene alimentar, né, a gente, assim, é tão difícil falar sobre isso, porque com isso a gente também tira muito da identidade da nossa comida. Por exemplo, o queijo coalho. O verdadeiro queijo coalho é feito com o coalho do animal, não é o pó. Eu me lembro que eu era menina, eu via a tia pegar aquele coalho, botar dentro do leite, coalhar, tirava, guardava, estendia, e depois botava de novo, e aí ia. Quer dizer, hoje a segurança alimentar, a vigilância sanitária não admite certas coisas. Então, o que é que acontece? Com a história da pandemia, como a Diva ressaltou aí, a gente viu também muito da cozinha regional sumir por questões de prevenção da segurança alimentar, por questões econômicas, porque quebraram mesmo, né? E aí a gente fica, quando fala em comida do cearense, quando fala em preservação, a gente às vezes fica procurando como nós vamos fazer isso junto aos alunos, junto às aulas, porque muitas coisas a gente consegue trabalhar com a segurança alimentar, mas um verdadeiro queijo coalho a gente não consegue tirar, quando usa o queijo coalho de verdade, nem sempre a gente consegue estar 100% como manda as regras. Então, é muito complicado. Então, assim, quando o comércio parte para a gourmetização, ele parte com a função exclusivamente de venda. Por quê? Porque está na moda, ele ouve isso todos os dias e volta. Nós não conhecemos, o Brasil, de um modo geral, está conhecendo a gastronomia agora. Ainda é um tema muito novo. As pessoas conheciam culinária, gastronomia como a arte da gastronomia, como ela é conhecida fora do Brasil, como ela é a identidade de um povo vista lá fora, no Brasil ela ainda não é. Os nossos alunos vão fazer curso de gastronomia para ensinar, para aprender exclusivamente a cozinhar. Eles acham que um curso de culinária, de gastronomia é para aprender a cozinhar. Eles não querem ler, eles não estão preocupados de saber a história, como houve essa mudança, em que ponto houve a mudança, e por que aconteceu a mudança, e em que época aconteceu a mudança. Por que ela se deu. Né? E qual a importância de preservar e até onde realmente, atendendo às necessidades de hoje, da questão da segurança alimentar, da vigilância sanitária, eu posso ir. Como é que eu vou adaptar sem perder a minha identidade? Né? Então, o Brasil agora que está conhecendo o que é gastronomia.
Hoje nós temos grandes pesquisadores, como o próprio Rubens, que está aqui, o Diego, que está fora estudando, né, o Tiago, que está fazendo parte de um projeto, quer dizer, quantas e quantas pessoas, outras pessoas de fora do estado do Ceará que estão aqui presentes nessa nossa conversa, que estão trabalhando a comida, quando antes, há uns 20 anos atrás, quando se falava comida com tanta propriedade, com tanta seriedade. E hoje, todos os pesquisadores, os grandes chefes, estão tentando fazer essa junção das exigências das vigilâncias sanitárias, dos APPC da vida, da questão do turista, da questão do comércio, da questão da afetividade, da lembrança, da saudade da comida, né? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer essa transição de todas essas mudanças modernas, juntamente com a questão comercial, que está aí, e com a questão da internet, né? Que mostra muitas coisas e as pessoas, às vezes, que, não, como eu disse, não entendem o que é gastronomia, vão incutindo e vão achando que mudar é mais importante. Nós, cearenses, eu me incluo nisso, quantas vezes nós vamos a um restaurante regional? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu não, é a comida que eu como lá em casa, o baião de dois que eu como lá em casa, a carne de sol que eu como lá em casa, vou não, eu vou comer uma coisa diferente do que eu como todos os dias. E no mesmo instante vem a história da memória afetiva. No festival da maior buchada do Brasil e do mundo, nós tivemos, na sexta-feira, antes da pandemia, 5.000 pessoas, e no sábado nós tivemos 7.000 pessoas. E eu digo a vocês, não eram turistas, eram cearenses. Agora, na panelada, não eram turistas, eram cearenses. Então, como é que essa cultura nossa regional está morrendo ou está se modificando, se também ainda tem tanta gente com saudade da nossa comida? Então, eu acredito que sim, é entender a nossa comida, como ela veio, como nós vemos, como nós sentimos saudades e como nós vamos reorganizar tudo isso para agradar o turista dentro dos padrões de higiene, né? E como vamos conscientizar o nosso povo que o passar das receitas dentro de casa, que começa dentro de casa, certo? Que é uma questão nossa, é uma questão prioridade nossa, independente do Estado, tem que ser começar dentro de casa para mostrar de onde nós viemos. Quando o baião de dois era feito, pelo menos na minha casa, ele era feito com toucinho, que o papai cevava o porco o ano inteiro, e ele torrava o porco, botava dentro das garrafas, porque não havia óleo, tinha que ser aquela gordura de porco, porque não tinha dinheiro para comprar óleo. A manteiga da terra era manteiga da terra, porque não existia dinheiro para comprar margarina ou manteiga de lata, certo? Só tinha, o arroz era refogado no toucinho, nos torresmos, o feijão era o de corda branco seco, porque estava dentro do saco, dos vidros, que eram acondicionados para não criar o bicho, e eram tirados durante o ano inteiro, até chegar o outro inverno e a outra colheita. O arroz, muitas vezes, vinha do Maranhão, daquele arroz de terceira, que o baião de dois ficava extremamente empapado, e só tinha cheiro verde, coentro e cebola, e nata, quando tinha leite, que era tirada a nata, quando ela não servia de complemento, porque não tinha queijo dentro do pão. Então, assim, como é que nós vamos readaptar tudo isso? Porque, falando de Ceará, hoje nós temos baião de dois até de arroz parborizado, certo? Então, assim, eu não quero entrar muito nesse mérito agora, eu vou terminar o que eu programei para hoje, né? Porque daqui a pouco vocês já vão também estar começando a cansar da fala, né? Deixa eu compartilhar. Como é que cansa, Matu? Cansa, porque eu sei também daqui a pouco os abençoados chegam para jantar e está todo mundo querendo ir jantar. Isso aí é verdade. Sim, então, assim,
Pois é, então assim, quando nós falamos agora o patrimônio alimentar, veja quantas falas ricas e escritas ricas nós tivemos em tão pouco tempo. Na realidade, nós falamos do patrimônio alimentar como o todo, em tão pouco tempo. Falando dos ingredientes, falando das práticas, falando do saber, das representações. E aí a gente entende, para entender a comida do Ceará, a gente tem que entender o homem do Ceará, certo? Confesso a vocês, mais uma vez, que muitas dessas coisas busco nos livros, mas busco a casar com a minha visão de mulher de interior, de menina criada no interior, solta no meio da rua, né? E aí, para conhecer o homem do Ceará, ele em qualquer das suas dimensões, a gente tem que reconhecer o seu povo na sua arte, na música, na pintura, na fé e na religião, no artesanato, na festa. Mas por que, Matu? Porque é isso que é feito e visto fora do Ceará. O Ceará é visto lá fora pela sua música, ele é interpretado lá fora pelas letras que muitas vezes chegam lá fora, certas letras de forró atuais, chegam lá fora, que a interpretação do que é o povo cearense fica totalmente desvirtuada, principalmente da mulher. Através da pintura, através da sua fé. Então, é lá fora, o Ceará é levado lá para fora, o povo do Ceará, os seus costumes, a sua comida é vista lá fora por todas essas situações. Na música, quando a gente escuta uma música do Pau de Araras, do Pau de Arara, uma música antiga como é essa, que foi entre 1930 e 1980, aliás, foi Nelinho, e quando foi cantada pelo compositor Ari Lobo entre essa fase, o que é que nós temos nessa letra? Né? Quando não chove no chão, a vida é ruim. Quando chove, dá de tudo. Quer dizer, de antemão já interpretamos que a nossa terra não é farta o ano inteiro, né? Porque se não chover, não dá nada. Ele pode deixar a terra dele num pau de arara. Para quem não sabe o que é um pau de arara, era um carro, uma caminhoneta que tinha uma traseira aberta, né? E assim, colocavam umas tendas e vários bancos de madeira, onde as pessoas sentavam enfileiradas naquele banco, e ainda hoje existe nas romarias do Canindé, e também do Padre Cícero, as pessoas. Por que as pessoas andam nesses carros? Um dia desse foi uma pergunta que eu mesma me fiz, e fui procurar resposta. Já que hoje existe Topic, né? Só que as Topics, elas não entram nas brenhas do interior, naqueles lugares bem que as estradas são mais ruins, são estreitas, de difícil acesso. Os pau de arara entram e passam lá, e pegam esse povo. Ele deixa na porta, é o compadre que vai deixar, ele pode levar a galinha, ele pode levar o pato, ele pode levar o porco, ele pode levar o carneiro, ele pode levar a saca de farinha, a saca de rapadura, quanto que as Topics não carregam isso. Então, os pau de araras ainda sobrevivem até hoje, exatamente pela facilidade que dão à vida do sertanejo que mora, como a gente diz, nas brenhas. Então, assim, quando você vê uma letra dessa, que a vaquinha é só o couro e o osso, né? Que pedindo ajuda a Deus, a fé do cearense, do nordestino como todo, do brasileiro como todo, né? Então, ele pede a Deus porque ele acredita que Deus o ouve, né? Então, assim, ele vai dar fartura através disso. Então, ele repete várias vezes, só deixa a minha terra mãe, a minha terra natal, certo? Se não chover. E se eu deixar ainda é no pau de arara para poder pegar um ônibus mais na frente, né? Que Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal em outros cantos não para. Nós escutamos alguém aqui que já teve uma cearense, que ela está morando na Caucaia, né? Que já teve em Portugal, já teve em São Paulo, já teve em várias, voltou para casa. Lógico que existem as exceções, lógico, né? Mas geralmente a gente quer voltar para casa. Né? Quando a gente vê a arte do cearense, que você vê um Raimundo Sela em 1950 pintando uma tela dessa, o que é que você visualiza? A força,
a braveza, a coragem de desbravar o mar. Você olha nas cores que Raimundo Sela usa nessa tela, são cores, a mesmo mar, são cores mais amenas, não são cores vivas, de vida, são cores que traduzem a tristeza, o sofrimento, a passividade, a guerra, são sempre cores mais frias, né? Não são cores quentes. Então, quando você vê uma tela dessa, quem interpreta telas, quem interpreta arte fora do Ceará, que está lá fora no outro mundo, quando vê uma tela dessa, como é que ela vai interpretar o nosso povo? Quando ele vê um Aldemir Martins através de uma pintura dessa, que vê a tristeza da seca, qual é a sensação que ele tem do nosso povo? Qual é a leitura que ele faz do nosso povo? E se ele faz a leitura do povo, ele também faz da comida. Uma natureza morta aqui. Mesmo nós temos o Albert Claude, eu não sei pronunciar direito, que pinta a natureza morta do Brasil. Ele pinta a macaxeira, mas olha o céu que está atrás da macaxeira. Não é um céu iluminado, brilhante. Mesmo as plantas que ele pintou tão vivas, a melancia, o melão, o abacaxi, o caju, vejam que mesmo assim são cores vibrantes, mas são cores sempre um pouco mais, como é que eu digo, desmaiadas. E olha o contraste com o céu. Olha essas xerigravuras, que vão muitas vezes para fora do Brasil, como presente, como souvenir. Né? No primeiro, acima, que é a mudança do sertão, você vai ver a diferença já de uma xerigravura mais moderna. Quando você olha para a casa de farinha, você vai ver que as pessoas sempre são fortes, são mais gordinhas. Olha as pernas das mulheres, dos meninos, sempre são mais gordas, barrigudos, né? Tem uma carinha mais feliz, mais satisfeita porque estão produzindo, é fartura, é farinha. E quando você olha para a mudança do sertanejo, você vê que ele está magro, né? Que ele tem uma cara triste, né? Que você olha a parte de baixo, a cabeça do gado, só o esquelético. Então, são essas coisas que fazem também a nossa leitura lá fora. Quando a gente fala de filmes, a gente tem uma coisa muito interessante, pelo menos eu particularmente percebo. Se alguém tiver outra opinião, por favor, esboce. Quando você, Vidas Secas, há o retratamento da retirada de uma família, né, que precisa enfrentar a fome e a seca, isso em 1963. Né? Quando você vê o Baile Perfumado, mas bem na frente, é a história também de Maria Bonita e Lampião. A Central do Brasil também fala do retirante brasileiro que vai para outros estados, vai para outros países, para outros estados do Brasil, em que a Dora, que é a Montenegro, escreve as cartas. E, gente, eu vivi isso. Lá no interior, o papai tinha uma pequena farmácia, onde ele era farmácia, era o consultório do médico, quando ia uma vez por mês, do consultório do oculista, quando ia uma vez por mês. Era o homem que recebia INSS, recebia carta. A mamãe tinha, quando ela faleceu, eu descobri, ela tinha 263 afiliados. Ela tinha uma o nome do afiliado, o nome do pai, o nome da mãe, o dia que nasceu e o dia do batizado. E muitos deles, eu me lembro, quando eu com 8, a feira só era dia de domingo. Na sexta-feira recebia correio. Quinta, sexta, dependendo se o ônibus não quebrasse. Chegava na quinta, se quebrasse, só chegava na outra segunda. E aí ela recebia aquelas cartas dos compadres, ela abria as cartas, ela lia as cartas, pegava dinheiro, vinha dentro das cartas, pagava as bodegas e a farmácia, deixava o resto dentro do envelope,
ela leu, ela já respondia a carta daquele afilhado dela, do compadre dela ou do conhecido dela, mandando dizer que a vaca estava doente ou se não estava doente, como é que estava fulano, se gripou, se o pai estava bem, se tinha arrancado o dedo num toco, se a lavra estava boa, se o rio tinha chovido, se não tinha chovido. Ela respondia para todas aquelas cartas. E quando o compadre chegava, ou o conhecido chegava de domingo, chegava lá no balcão e dizia: e aí, dona Vani, tem carta? Ela disse: tem, está aqui o troco, já paguei isso, está aqui o troco, e eu já respondi isso. Aí ele dizia: depois, quando ele escrever de novo, dona Vani, a senhora responda isso. Então, eles passavam todo domingo lá, diziam o ocorrido da semana à mamãe, para quando ela recebesse as cartas, já pudesse responder imediatamente. Então, eu vivi a Central do Brasil na minha casa. Lá em casa, de domingo, que era o dia da feira, não faltava uma garrafa de café e um pacotinho de biscoito, daquelas bolachinhas bem pequenininha, ou então bolacha fogosa, que é uma bolacha bem grande, ou aqueles pão massa fina, ou então aqueles pão bem grande, tipo carioquinha, mas que a gente chamava de pão d'água. Era na mesa, tudo na mesa, os compadres chegavam, estava o café bem doce, que tinha que ser bem doce, tinha a xícara, tinha o café, tinha o pão, não tinha tapioca, porque não dava para fazer todo mundo, que era de vez em quando lá em casa, é que nem a Telecena, de hora em hora entrava, de meia hora entrava dois para tomar café e comer. Então, na minha casa sempre foi desse jeito. O Alto da Compadecida é uma coisa que fala das personagens muito típicas de uma região, né? Olha o palavreado do João Grilo, do Chicó, né? Perceba o decorrer das palavras, da fé que eles têm, da crença que eles têm. E envolve toda uma, vamos dizer assim, bem naturalmente, sem vergonhice, né? Que o cearense tem, de brincadeira, de envolver, de ter as tiradas na hora, né? O Cine Hollywood, que é 2012, ele também tem muito essa pegada do antigo do interior. A história dele, como gera em cima do cinema, lá no meu interior, quando eu era menina, não tinha cinema, mas quando chegou às televisões, lógico, né? Poucas pessoas tinham televisão. Lá em casa a gente tinha televisão. E eu sou filha adotiva. O meu pai de sangue, quando chegava a televisão, quando era de noite que estava na televisão, que ele chegava para jantar, estava aquele menineiro imenso dentro da sala, menino na sala, menino nas cadeiras, menino pendurado nas janelas, menino pendurado nos portão, tudo para assistir a televisão. Aí ele assistia, todo mundo vidrado, ainda era preto e branco, e a gente botava ainda um papel colorido na frente, que era para ver a tela colorida, minha gente. E aí, quando dava 9 horas, o papai desligava a televisão, tivesse lá menino, tivesse doido, dizia assim: bora, Socorro, dormir, que o porco quer ir-se embora. E ali ele desligava a televisão, a menina iria-se embora, e pronto, ele não tinha negócio de licença, não. Então, o Cine Hollywood fala do cinema, mas no interior havia muito isso. A televisão na praça, todo mundo ia para a praça assistir televisão. E quando faltava energia, porque às vezes era não era energia de verdade, era de gerador, de óleo. Então tinha hora para ligar e tinha hora para desligar, né? Esse filme de 2016, que também é uma das grandes atrizes do Brasil, ela fala de assuntos mais contemporâneos, da gestão neopolítica que envolve o mercado imobiliário do Recife. Só que isso eu vejo como um comparativo hoje às nossas regiões do Nordeste. Grandes empresas comprando locais no Nordeste que são potenciais de produção, né, ou até mesmo de outras produções, e que a gente não consegue ter essa percepção, né? E a Lisbela com o Prisioneiro é um filme que eu acho lindo, que é de amor. Em todos esses, vocês vão perceber o quanto o cearense mesmo instante que ele é sofrido com as questões da seca, ele é leve, porque a fé o torna mais leve. Tudo vai dar certo, Deus vai providenciar, Deus quiser vai dar certo. E ele também sempre tem uma tirada mais leve, uma piada, uma coisa para fazer sobre a situação dele, né? No poema desse Patativa da Saré, ele fala novamente na festa
uma lindo, é apaixonante, e é isso que as pessoas lá fora também sentem. Toda essa escrita, todas essas fotos, todas essas imagens, são as leituras que as pessoas podem ter de nós, né? O trecho da literatura de cordel, né, que hoje é estudado em Harvard, né? De Nazaré, quer dizer, por mais, às vezes, por muitos ignorantes que nós possamos parecer, nós também somos muito ricos na linguagem, né? E a fé, quem é do interior, quem foi à festa de santos do interior, como nós temos aqui, de Padre Cícero, a 13 de maio de Nossa Senhora, no Canindé, se você for à missa de uma dessas romarias, se vocês olharem no rosto desse povo, a fé é viva, ela é quase palpável, né? É uma coisa extraordinária. E assim, o artesanato, nosso Ceará, as festas, então, quer dizer, tudo isso, quando a gente forma a linguagem do cearense, é contraditório e é linda, né? O São João, como a gente já comentou, o maracatu, né? O reisado, a festa do pau de Santo Antônio em Barbalha. Então, tudo isso faz o nosso Ceará. E eu tenho um deverzinho de casa, certo? Não precisam nem anotar. Eu quero que vocês... Que comidas do Ceará vocês conhecem? Quantas você já comeu? Quem é do Ceará já ensinou alguém da sua família alguma comida do Ceará? E quais as comidas que lembram a sua família na infância? Certo? Então, sim, Miguel, por favor. Falar rapidamente, professor, não vou me estender, mas esse ponto dos festejos é bem interessante e muito importante para a comida também, né? Porque diversas comidas tradicionais você só encontra na época dos festejos, nos leilões e nas barraquinhas de venda. Era só esse ponto que eu queria colocar. Aí eu pergunto, por quê, né, Miguel? Se é nossa comida, né? Exatamente, deveria estar mais presente no dia a dia, mas enfim, aí tem vários fatores que só uma conversa mais longa. Exatamente. Como a gente diz por aqui, nas 4 festas do ano. Exatamente, Silvano. Que prazer tê-lo aqui. Parabéns pela sua conquista, que eu morro de orgulho. Então, assim, como eu disse no início. Na hora que eu entrei no grupo, na hora que eu entrei, eu olhei numa imagem, o bolo de buba lá no início. Gente, eu amo bolo de buba, eu aprendi a fazer com minha mãe. Na folha da bananeira, é muito gostoso. Eu tenho saudade desse bolo. A gente também chama de bolo manzapo. Isso. Aqui a gente chama porque é Maranhão, né? Aí a gente chama de bolo de buba, de farinha d'água, bolo da farinha d'água. E aí, gente, é o seguinte, resumindo a nossa aula de hoje, eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu queria passar.